Oi, gente! Oi, querida! Tudo bom? O que é isso aí? Ah, isso aqui são os mimos pagos, mas a gente tem que postar para os seguidores. E spoiler, logo fez parceria. Mas e aí, gente? Vocês estudaram a lição que eu botei lá no grupo? Estudei sim, né, sobre o Salmo 73, também fala sobre as coisas que podem ameaçar o nosso futuro, como murmuração e desânimo. E também tem uma parte bem legal sobre José, né? Exatamente, essa lição ela fala sobre temer a Deus, né? E como é que o Senhor vai forjando o nosso caráter à medida que a gente se esforça em tentar entender um pouquinho mais sobre o que Deus quer pra nós, né? José, ele dá um exemplo lindo da vida dele, né? Um menino que começa com um grande sonho, mas passa por várias situações difíceis. Ele vai de escravo a governador. Eu adoro o José! Porque ele é, tipo assim, 100% capricorniano resiliente. Meu Deus, Luna! Resiliente ainda vai, mas capricorniano, bagaça. Fala sério, né? Volta pra vida. E você, Débora, o que você achou da lição? Então, nessa semana eu tô mega ocupada, muitos jobs vindo, acabei ficando sem tempo. Porque vocês sabem, né? Esse país não tá fácil pra ninguém, eu tenho que garantir meu futuro. É até interessante você falar de futuro, porque a revista fala sobre isso. O que vocês pensam sobre o futuro? Advertência, né? Vai chegar. E você, Thales? Eu acho que o futuro são os planos de Deus para a nossa vida e um dia vão acontecer. A gente tem que se basear no que já diz no texto de Jeremias 29:11. Verdade! Cada miçanga vendida é Deus guiando meu futuro. Amém. E você, o que você pensa sobre o futuro, Débora? Ai, reconhecimento, dinheiro, fama, as pessoas acompanhando e dando valor ao meu conteúdo. Vocês acreditam que no outro dia eu tava andando na rua, a menina me parou pra tirar foto? Naquela hora eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, é sobre isso. Mas e o reino de Deus? Eu uso, né, às vezes, meus stories como ferramenta, coloco minha sintonia aqui. Mas você tem conseguido preparar a sua vida para o reino de Deus? Conciliar a sua vida profissional com a sua vida espiritual? Às vezes. Menina, a Bíblia fala que a vida é um vapor. Não é esse vapor, é porque a vida passa rápido, né? A gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo, conciliar com a eternidade. E a Bíblia também fala que a gente tem que consagrar nossos planos a Deus que vai dar certo. Ué, mas também tem aquele versículo que fala que os planos bem planejados levam à fartura. Mas você tem que continuar esse versículo, né? Porque o resto do versículo diz que o apressado, ele pode acabar na miséria. Ah, não, mas espera aí, que tem um versículo que eu tenho até aqui no meu celular. Eu não sei, calma aí que eu vou achar. 2 hours later. Achei. Comigo estão a riqueza, a honra, a prosperidade e a justiça. Peraí, comigo não é Deus? Exato. Ué, mas eu sou imagem e semelhança dele. Peguei esse dilema pra mim. Mas, primeiro, isso não é dilema. Segundo, tem sem contexto, é pretexto para heresia. Vocês não podem esquecer o que diz Mateus 6,33. Deus fala que a gente pode buscar as coisas, mas nossas necessidades não podem vir em primeiro lugar. Primeiro a gente tem que buscar o reino. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscar o reino, vocês precisam estudar, vocês precisam ler a palavra de Deus, orar, tentar entender o que Deus quer para a vida de vocês. Quando vocês tiverem um foco em Deus, você pode ter certeza, Deus foca em vocês. Cada um de vocês aqui tem seus gostos, suas formas de pensar e de agir, o que vocês curtem profissionalmente, mas isso sempre tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Nunca façam primeiro o que vocês querem, antes de perguntar para Deus o que Ele quer da vida de vocês. Quando vocês alinharem isso, assim como José fez. José tinha sonhos muito grandes, mas ele entregou todos eles ao Senhor. Ele viveu coisas difíceis, o caminho dele foi difícil, mas antes de mais nada ele entendeu que independente do que ele fosse passar, se ele tivesse em Deus, no futuro dele estava garantido. Até porque tem caminhos para o homem que parecem ser bons, né? Mas no final levam à morte. Então não posso planejar nada, não posso fazer planos? Pode! Só que você tem que estar lendo o plano de Deus. Exatamente. Sua vida tem que estar alinhada com o propósito de Deus. Foi assim com José. Ele passou por situações muito difíceis, mas tudo começou com um sonho e ele sabia que Deus não mente. O propósito de Deus ia acontecer. Por mais difícil que fosse, ele se manteve. Ele estava super preocupado em fazer a diferença. E assim, até quando ele foi para casa de Potifar, ele estava ali, tipo, preocupado em ser um exemplo, sabe, de obediência. E parecia que ele tinha tudo sob controle. Não, ele sabia que Deus tinha tudo sob controle. Exatamente isso. Usa esse testemunho na vida de vocês, seja nos estudos, seja nas artes, na mídia, para que as pessoas possam olhar o que vocês fazem e ver Jesus através disso. Quando os seus planos são os planos de Deus, as pessoas conseguem ver Jesus nos seus atos. É assim que vocês têm que caminhar. Ah,
tem uma frase muito boa que eu ouvi, que é: minhas escolhas definem as minhas ações. E as minhas ações geram o meu futuro. Exatamente. E nada melhor do que o futuro que Deus tem pra gente. É isso aí. Precisa mesmo de frase de efeito, Eugênio? Não gosto que me chame de Eugênio. Esquenta não, Thales, ela só tá querendo te zoar. O importante é vocês entenderem que, na verdade, cada um de vocês tem um jeito. E o Senhor sonha sonhos diferentes para cada um de vocês. Nem todo mundo gosta e curte as coisas de mídia. Eu sou uma, por exemplo. Nem todo mundo gosta de filosofar, nem todo mundo gosta de fazer miçanga. O importante é vocês entenderem que Deus planeja. Essa é a dica de ouro para vocês aqui. Os planos de vocês têm que estar alinhados aos planos de Deus. Foi o que José fez. Ele sonhou um sonho que, na verdade, Deus sonhou para ele. Ele entendeu que Deus não mente. Então ele foi até o fim. Ele passou situações difíceis. Mas ele foi com Deus no que era planejado. Não adianta, você imagina, se você planeja alguma coisa, tudo bonitinho, arrumadinho, e dá tudo errado. Porque você planeja muitas das vezes por você mesmo. Agora, quando você planeja e espera a resposta de Deus, mesmo que não seja a vontade de Deus, se você está com Ele, Ele vai te responder. Se é isso que você tem que fazer de verdade, se é essa vida que Deus quer para você de verdade, se é o que você tem planejado ou não, o Senhor, Ele vai te dizer. Não desiste. Só que o importante é, sempre alinhe seu pensamento com Ele. Então, é pra gente ter José como referência? Claro que sim, você pode usar ele como exemplo, sim. Paulo não diz, me imitem porque eu imito Cristo. A gente usa Cristo como exemplo, como diz a palavra de Deus, né? O Senhor vai nos usar para a vida das pessoas. 1 João 4,12, ninguém jamais viu Deus. Deus usa cada um de nós para que a gente possa abençoar as pessoas. Então você vai ser um exemplo. E pessoas como José são exemplo para nossas vidas. De alguém que entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele e ele seguiu até o fim. Em relação a sonhos, em relação a propósitos, José é um excelente exemplo. Essa revista, essa lição tá ótima. Mas essa coisa de propósito aí, cara, pra mim é assim, a mistura perfeita entre Eli Soares e Inês. Como você conseguiu isso? É que a Inês, ela tá sempre falando que nós fazemos nossas atitudes, sabe? A gente tem que construir. E aí o Eli Soares fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Só você, graça? Só você mesmo, Adassa. Mas olha, gente, vocês têm que entender que tudo isso que a gente tem estudado, tudo isso que eu queria muito que você estudasse, está muito relacionado a essa questão do nosso futuro, né? Vocês vão entender isso melhor quando vocês assistirem essa aula na escola dominical. Jesus também passou por isso que ele é o nosso exemplo maior. Jesus, ele veio à Terra com um plano, ele passou por muitos sofrimentos, mas ele não desistiu, porque ele tinha a noção de que Deus era por ele, e que Deus ia poder resolver e ajudá-lo a poder seguir o seu caminho, até o propósito final, né, que é nos abençoar e fazer a diferença nas nossas vidas. Mas olha, vocês não podem faltar essa aula. A gente vai fazer um alinhamento lindo sobre a vida de Jesus e José, e o nosso futuro também. Legal. Não faltem, hein? Eu prometo. Não vai faltar nada de negócio de internet, essa bobeirada